Nesse vídeo, a gente vai fazer aqui passo a passo e na prática um mini projeto de análise de dados. A gente vai analisar dados, tratar valores nulos, tratar outliers. Vamos fazer muita coisa bacana que principalmente se você é iniciante na área de dados, está começando a fazer seus trabalhos, está começando a aprender análise de dados, esse vídeo aqui é ouro para você. Então bora lá começar e ver tudo isso na prática. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, o meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Então bora lá, vamos começar aqui direto com a mão na massa, vamos direto para a prática. O que a gente vai fazer aqui? Vamos partir do zero na análise de dados. Esse vídeo aqui, essa aula, ela é fundamental para você que está iniciando nessa área. Se você quer aprender, quer pegar dicas aqui, alguns macetes, eu vou te ensinar tudo passo a passo nessa aula. Então bora lá. Aqui, esse Jupyter Notebook, ele foi criado mesmo para justamente quem está começando do zero a fazer algum trabalho de análise de dados e estudar análise de dados, tá? Aqui, a gente vai trabalhar com um conjunto sintético de crédito, de análise de crédito. Ele tem mais de 10 mil registros e mais de 12 variáveis. E aqui, intencionalmente, eu deixei ele com valores nulos, valores outliers, valores duplicados, inconsistências, tudo isso para a gente praticar análise de dados, a gente fazer limpeza de dados, tratamento de dados e muito mais. Então, a primeira coisa, aqui já vai uma dica super top para você. A primeira coisa, quando você for iniciar um trabalho de análise de dados, tenha em mente que você precisa partir para algum lugar, certo? Você precisa chegar a algum lugar. Então, você tem que ter muito claro um objetivo. Pode ser um objetivo único ou pode ser diversos objetivos ali dentro da análise de dados. Às vezes, você precisa fazer uma análise de algo muito específico. Então, você quer analisar somente uma coisa. Não significa que você vai ter menos trabalho. Você vai ter o mesmo trabalho que você tem se você quer avaliar 3, 4, 5 métricas, 5 objetivos. Porque você vai precisar limpar dados, tratar dados, se atentar a todas as variáveis, ok? Nesse caso aqui, a gente vai definir um objetivo que vai ser analisar a inadimplência por região, por finalidade e por situação de moradia e prazo. Vamos entender melhor isso aqui. A gente vai ter um conjunto de dados utilizado para crédito financeiro e nesse conjunto de dados a gente vai ter algumas variáveis. Dentre elas, teremos essas variáveis e a gente quer avaliar como que está a inadimplência aqui de acordo com essas nossas variáveis. Parece que é um bicho de 7 cabeças se você está começando agora, mas você vai ver que nesse passo a passo aqui, você vai aprender, vai ver que é bem simples. Pode ficar despreocupado, presta atenção na aula, porque esse material, depois eu vou te explicar como que você faz o download aqui desse material, ok? Que eu vou deixar tudo disponível, o Jupyter Notebook e o conjunto de dados. Então, para a gente começar, hoje em dia, no mercado de trabalho, quem presta serviço, ou seja, o mercado como um todo, a ferramenta mais utilizada para fazer análise de dados é o Python. Por quê? Ele já tem milhares de pacotes e bibliotecas prontos que a gente instala e tem muita coisa pronta. A gente usa parâmetros, funções, métodos. Tudo isso é muito fácil dentro do Python. É uma linguagem simples de aprender, fácil de aprender. A curva do aprendizado dela é rápido. Praticamente a gente digita aqui como a gente fala mesmo, um determinado comando, tá? Você vai ver, se você nunca mexeu com Python, é a primeira vez, eu vou deixar um link na descrição, onde você consegue instalar e configurar o Python e o Jupyter Notebook. Aí você pode fazer o download, baixar, instalar e depois voltar para ver esse vídeo aqui, porque você vai precisar disso depois para fazer esse exemplo aqui passo a passo quando você baixar esse material. Ou então pode baixar, instalar depois e ver o vídeo também depois desse vídeo aqui, combinado? Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa importar alguns pacotes que a gente tem dentro do Python para a gente dizer para ele que a gente vai usar. São pacotes que nos auxiliam com cálculos, tratamento de dados, análise de dados. Os pacotes principais aqui para essa análise de dados simples que a gente vai importar, a gente vai utilizar o pacote warnings, o pacote NumPy, pacote pandas, pacote matplotlib, pacote seaborn. Esses outros pacotes aqui que estão sendo importados,
a gente não vai utilizar nessa aula, mas depois eu vou deixar links também para você de outras aulas de análise de dados, criação de modelos preditivos, onde a gente usa esses pacotes aqui, combinado? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos importar os pacotes e eu já vou te explicar para que serve cada um deles, tá? A gente está carregando nossos pacotes. O pacote Pandas e NumPy a gente utiliza para manipulação de dados e operações numéricas. Para importar, simplesmente a gente coloca o import NumPy as NP. Esse NP é um apelido que a gente está dando para o NumPy. Para toda hora a gente não precisar escrever NumPy, ponto e chama alguma coisa. A gente vai abreviar, vai colocar NP. A mesma coisa com pandas. A gente vai colocar import pandas as pd. O matplotlib.pyplot as plt a gente vai utilizar para quê? Para a gente poder exibir e criar gráficos, para a gente fazer a nossa análise aqui. O pacote Seaborn, aqui ó, import Seaborn as SNS, é uma outra biblioteca de gráficos que ele tem gráficos um pouquinho melhores e também alguns gráficos estatísticos que a gente consegue fazer de forma mais fácil e que fica melhor visualmente. Então, na maioria das vezes a gente utiliza o Seaborn, só que ele funciona em conjunto com o Matplotlib, porque o Matplotlib ele permite que a gente determine o tamanho ali do nosso gráfico para depois exibir esse gráfico, tá bom? Esses outros pacotes aqui, ó, eu vou até deixar comentado aqui porque a gente não vai utilizar. Vamos lá. Agora aqui, ó, o sns.setTheme é para que a gente está setando um tema ali do Seaborn. O Seaborn ele tem vários tipos de cores, de padrão ali, de fundo, tudo nos gráficos. Se a gente coloca, por exemplo, setTheme, coloca entre parênteses aqui, ó, somente abre e fecha parênteses, ele vai assumir o tema padrão, que é um cinza ali clarinho de fundo, com alguns grids ali, é algo bem clean. E aqui, ó, o plt.rcparams figure.figsize igual a 10,6 significa que a gente quer montar um gráfico desse tamanho, de 10 por 6, beleza? Então vamos lá, aqui a gente já importou. Agora o nosso próximo passo é carregar um conjunto de dados. A gente já tem esse conjunto de dados aqui, certo? Que esse é o nome do nosso conjunto de dados, ó. E aqui eu trouxe duas formas que você pode estar usando para carregar um conjunto de dados. A primeira dela, e a mais simples que a gente utiliza, é essa aqui, ó. A gente simplesmente coloca aqui um df, que é o que? Um data frame, que vai ser igual a um pd.readCSV. Esse readCSV é um método já pronto, uma função pronta do nosso pacote pandas, tá vendo? Se a gente não tivesse colocado ali o pd, a gente ia precisar escrever isso aqui, ó, pandas. Toda vez que fosse chamar alguma função do pandas, ia precisar digitar o pandas, ou NumPy, ou Matplotlib. Quando a gente coloca o alias, que é o apelido, a gente abrevia e coloca só aqui o apelido. Então, ó, pd.readCSV é o quê? É um pacote que o Pandas já tem, que ele lê arquivos CSV. E aí, entre parênteses e entre aspas simples aqui, a gente coloca o nome do arquivo. Dessa forma, se a gente rodar dessa forma aqui, ele vai funcionar, porém, o seu arquivo que estão os dados, ou seja, o arquivo CSV, precisa estar no mesmo diretório do Jupyter Notebook. Aí ele funciona. Caso você precise importar um arquivo que esteja em outro local, como que você faz? Você coloca dessa forma aqui, ó. Aí a gente importa aqui o pacote OS, que é para trabalhar com o sistema operacional. Aí a gente coloca um CSV path, ou seja, um caminho, certo? Aqui poderia ser também um nome chamado caminho, algo desse tipo. A gente coloca aqui, ó, igual R na frente, que a gente vai ler isso aqui. E a gente coloca entre aspas todo o nosso caminho, tá vendo? Ó? No caso da minha pasta, estaria nesse caminho aqui, ó. E aí, no final, a gente coloca o nome do arquivo. Por quê? Dessa forma, ela é mais robusta. Se ele não acha o arquivo, ele dá uma mensagem de erro. Então, por exemplo, aqui, ó, o assert, eu estou dizendo para ele que ele vai verificar se existe o path, tá vendo? Ó, o caminho. Se o caminho não existir, ele vai dar uma mensagem de erro. É simples assim. Se não, ele vai vir aqui, ó, e vai fazer a leitura do nosso arquivo. Esse parse dates que eu coloquei é uma informação adicional para trazer para você, porque muitas vezes quando a gente tem arquivo texto, arquivo CSV ou arquivo Excel mesmo, e a gente vai carregar para o Python,
dependendo do formato que a data tiver, o Python não reconhece. E aí, se você colocar esse comando aqui, ó, parse dates, igual entre colchetes, colocar o nome do campo, tá vendo? Data solicitação é o nome de um campo, de uma variável. Você vai forçar o Python a, no momento que ele está importando, ele já converter isso como data, tá bom? Então, muitas vezes, isso aqui é útil quando a gente vai importar os arquivos. E aqui no final, ó, quando a gente coloca um df, certo? Que aí é o nosso data frame que a gente carregou aqui. Coloca um ponto head, ele vai visualizar as primeiras linhas do arquivo. Então, vamos ver aqui, vamos carregar e vamos ver o que a gente tem nesse arquivo. Nós temos aqui, ó, todas essas variáveis, tá vendo? Cada coluna, aqui quando a gente está trabalhando com análise de dados, ciência de dados, cada coluna é chamada de variável e cada linha pode ser chamada também de observação. Num banco de dados, por exemplo, a gente chama isso aqui de campo, né? E a linha a gente chama de registros. Aqui, na área de dados, ciência de dados, a gente chama de variáveis, que são o nome das colunas, e observações, que são as linhas. Então, olha lá, vamos prosseguir. Com o comando shape, aqui a gente já está fazendo uma análise de dados exploratória, básica, bem inicial para a gente conhecer o nosso conjunto de dados, tá? Isso aqui já é uma análise de dados já bem simples, mas a gente está começando aqui do zero e todo o trabalho a gente precisa conhecer os nossos dados, conhecer as dimensões, os tipos de campos. Então isso aqui é útil em toda análise de dados que você for fazer. Aqui, ó, com o comando shape, se a gente coloca df.shape, a gente vai ter as dimensões, ou seja, linhas e colunas, certo? Linhas são o quê? São observações. Colunas, variáveis. Então, ó, nós temos 10.200 observações e 17 variáveis. Legal. O comando info, tá vendo? Ó, vai dar o quê? Vai dar informações sobre o nosso data frame. Data frame, só para deixar aqui muito bem claro, é uma espécie de tabela do Excel ali que o Python monta para nós. Sabe aquele formato de tabela de Excel em linhas e colunas? O data frame nada mais é do que tipo de uma planilha de Excel, tá vendo? A única coisa é que aqui ele tem o índice. Lá no Excel não teria o índice ali, cada célula tem um índice. Aqui é a mesma coisa. No Python existem os índices e no Python sempre os índices começam em 0, tá bom? Olha só, aqui a gente vai ver então as informações do arquivo. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, a quantidade de entradas, tá vendo? Entries é o que? Entradas, são as entradas, ó. 10.200 entradas, 10.200 observações. E o índice vai de 0 até 10.199. Aqui as colunas, nós temos aqui, ó, a numeração de índice de cada coluna, de cada variável, tá? Então, ó, nós temos as variáveis, ó, de solicitação, data solicitação, idade. Aqui nós temos, ó, a informação se ele é non-null e a quantidade. Então, por exemplo, aqui é uma forma de você ver se já tem valor nulo, ou seja, valor em branco, naquela variável. Imagina aqui, ó, nós não temos 10.200 entradas, 2.200 observações. Se a gente tem 10.200 como non-null, ou seja, não nulo, significa que não tem nulo 10.200, certo? Só que repara essa de idade agora. Nós temos de 10.200, nós temos 9.387 que não estão nulos. Então, a diferença para 10.200 são valores nulos. Essa é uma forma de ver, eu vou te mostrar outras depois, tá? Aqui, o dtype é o tipo do nosso dado, o tipo do campo. Pode ver que a gente tem, ó, int64, que é número inteiro. Datetime, tá vendo que a gente forçou já a conversão para datetime. Float, int64. Float é numérico com casa decimal. E aqui, ó, nós temos um tipo object. O que é esse tipo object? É uma string. É um campo de texto, caractere, ou número misturado com letra. O Python vai lá e coloca como object. É uma string, tá bom? E aí, aqui nós temos o tanto de memória que está utilizando, tá vendo? Do nosso computador, porque o Python, quando ele carrega um arquivo, ele salva isso na memória do computador. Então, aqui ele te mostra o quanto de memória que a gente está utilizando com esse arquivo aqui que a gente carregou, tá bom? Agora, vamos prosseguir aqui, ó, comando sample, tá? Sample, mas se diz sample. Estou indo aqui bem devagarzinho, porque justamente se você está começando com a análise de dados, eu creio que quem está começando precisa ir devagarzinho para aprender no passo a passo. Eu gosto de explicar bem aqui no detalhe para você entender mesmo, tá?
E até depois você deixa para mim no comentário se você está gostando da explicação, se esse vídeo está sendo legal, está sendo útil para você ou não. Já deixa seu like no vídeo também se você estiver gostando, beleza? Bora continuar. Então o comando sample, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma amostra aleatória de dados, né? Aqui a gente coloca simplesmente ó, o df.sample e entre parênteses, quantas linhas a gente quer nessa amostra, quantas observações. Posso pôr 10, 5, 50, 100. Aqui só para demonstrar, vamos colocar 10. E aqui, ó, fora do parênteses, a gente coloca o display. Para que o display faz o quê? Exibe, né? Então, se a gente vai exibir uma amostra aqui, ó. Olha lá. A gente tem uma amostra, tá vendo? É diferente, tá? É diferente se eu viesse no comando head aqui, ó. Por padrão, ele traz 5 linhas. Mas a gente pode colocar, ó, igual a 10. O df head igual a 10. Se a gente rodar ele aqui, ó, eu não vou alterar esse aqui não, vou deixar ele padrão, mas se a gente vier aqui, ó, vou colocar outra célula aqui para a gente ver, ó. Se a gente vier, por exemplo, aqui, ó, visualizando as 15 primeiras linhas, a gente pode colocar uma quantidade aqui, ó. Olha lá, a gente vai visualizar 15 primeiras, só que tem uma diferença do head e da amostra. O head, ele vai visualizar as primeiras linhas do nosso arquivo, tá bom? O comando sample, ele vai fazer a amostragem, pode perceber pelos índices aqui, ó, tá vendo? Porque tá bem aleatório. Ele faz o que? Uma amostragem aleatória, ele vai pegar alguns valores de forma aleatória, não numa sequência. E agora, uma outra forma da gente verificar valores nulos é com o comando que a gente coloca aqui o nosso data frame, certo? df.isna, abre e fecha parênteses, .sum, que sum em inglês é soma. E aí, se a gente executar isso, ó, a gente soma a quantidade de valores nulos em cada variável. Observe que ó, a idade, tá vendo? Ó, 813, a renda mensal 814, o score de crédito 506, ou seja, dos 10.200, 506 são valores nulos ali, valor em branco, valor nulo, que não tem informação nenhuma. Aqui, ó, 814 e 813. Legal. Ah, mas por que a gente está vendo valor nulo? Imagina o seguinte, você vai extrair algumas informações aqui para fazer a sua análise. Se você deixa o valor nulo, esses valores podem distorcer a média, a mediana, a contagem das informações. E sem dizer que quando você for fazer um modelo de machine learning, por exemplo, você não pode ter valor nulo senão dá erro no processamento, seu modelo não treina. Por isso que todo valor nulo a gente tem que tratar. E existem diversas formas de tratar isso que eu vou te explicar aqui também. Agora, tem uma outra forma mais robusta ainda da gente avaliar os valores nulos e avaliar o percentual daquele valor nulo na determinada variável. Como que a gente pode fazer isso aqui, ó? Esse comando aqui, ó, a gente já viu que ele simplesmente soma aqui a quantidade dos valores nulos. Legal. Aqui, ó, a gente vai criar aqui, ó, então, um valor nulo, tá? Aqui, ó, variável nulos vai receber o que? O nosso df.isna.sum. Até aqui, se a gente colocar somente o comando até aqui, a gente teria ali naquele nulos um data frame assim, ó, com essas informações. Só que aí a gente vai fazer o que? Vai colocar o ponto sort values, que ele faz o que? Ordena. E como eu quero ordenar entre parênteses ascendente, ou seja, ascende de ascendente, crescente, igual a false. Se é igual a false, é sinal que eu quero decrescente. Então a gente coloca ascende igual a false. Então a gente vai ordenar isso aqui, ó, por ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Em seguida, a gente vai colocar aqui, ó, vai criar uma outra variável chamada PCT nulos, que é de percentual nulos. E a gente vai simplesmente pegar aqui, ó, o df.isna, só que em vez de somar, a gente vai colocar a média, tá? O ponto min é média, vezes 100, a média multiplicado por 100. Ponto sort values ascende igual a false. E aqui a gente vai concatenar, tá vendo? O nulos com o percentual de nulos. Simplesmente a gente utiliza aqui, ó, o pd.concat, que é para concatenar, juntar. Aí eu quero os valores nulo, eu quero renames nulos, porque se a gente só criasse isso aqui, ó, só para você entender melhor, tá vendo? Fazer bem passo a passo, ó. Se a gente criasse isso aqui, ó, tá? O que a gente teria, ó? A gente criou isso aqui, certo? Se a gente vier aqui numa outra linha e colocar aqui nulos, ó,
a gente vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Ele não tem título, repara que ele não tem um cabeçalho. E o PCT nulos, se a gente vier aqui, ó, e rodar aqui também, ó, PCT nulos, então a gente tem duas informações, o percentual e o valor nulo, né, e a quantidade. Só que ele não tem cabeçalho. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, vou excluir agora, tá? O que a gente está fazendo aqui, ó, esse rename é para colocar um cabeçalho. A gente vai colocar um cabeçalho aqui tanto no nulos como no PCT nulos. A gente vai aqui, ó, vai renomear, tá vendo? Nulos e PCT nulos. E aqui, ó, o axis 1. E o axis 1 é o eixo, tá bom? Então, ó, se a gente executar, ó, olha só, ele já concatenou aqui, ó, e já exibiu para a gente com o display. Então temos, ó, nulos e o percentual de nulos que nós calculamos. Como que nós calculamos o percentual? A gente fez isso aqui, ó, certo? Vezes 100 para a gente achar o percentual, tá bom? Agora, um outro ponto importante que a gente sempre precisa fazer é ver como que os valores estão agrupados em cada variável. Por exemplo, aqui eu vou pegar de exemplo somente os itens, ó, a variável finalidade, região e situação de moradia, que elas são variáveis strings. Eu poderia fazer com as numéricas? Poderia também, tá? Mas aqui, como eu quero te explicar que se a gente for fazer de todas, vai ficar muito extenso. Então, eu vou fazer dessas 3, mas se você quiser fazer com todas, fica à vontade, é só incluir aqui, ó, uma linha, copiar o comando e mudar o nome da variável. Combinado? Então, olha só. O group by, ele vai fazer um agrupamento. Então, eu coloco aqui, ó, o df.groupby. Como que eu quero agrupar? Por finalidade. E aí, ó, pode ver que aqui está dentro de um parênteses, tá? Depois um colchetes para informar que é o campo finalidade do df aqui, do data frame. Ponto size. Ponto size que eu vou fazer ali, vou ver o tamanho, a contagem. Então, se eu executo aqui, ó, olha só. Finalidade, tá vendo? E situação moradia é o mesmo comando, só troca a variável, tá? Tô fazendo aqui dessas duas. E a outra que a gente tinha pego, a gente acabou apagando aqui, ó. Vou incluir uma linha. É a região. Eu quero ver também a região. Olha só, então eu tenho centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. Legal. Agora, a gente vai começar aqui a fazer um plano de limpeza para a gente poder analisar e gerar ali os gráficos das informações do objetivo da nossa análise de dados. Só que antes da gente começar, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago os conteúdos aqui bem passo a passo, detalhados na prática, disponibilizo todo o código-fonte, todo o material, e isso com certeza vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui e vamos continuar então com o nosso plano de limpeza. A gente analisou aqui, ó, que a gente tem valores nulos, tá vendo? Tem uma série de coisas que a gente precisa tratar. Aqui também, ó, se a gente for depois avaliar nossa coluna finalidade, pode ver que aqui eu tenho, ó, cartão de crédito 50 e cartão de crédito 1480. Só que aqui tá escrito sem acento e aqui com acento. Se eu não trato isso, eu fico com informações ali, se eu montar um gráfico, por exemplo, vai aparecer duas colunas aqui para cartão de crédito. E na verdade é uma coisa só. Isso tudo é o nosso papel de analista de dados, de cientista de dados, tratar isso, para lá no final a gente ter os dados bem limpinhos, bem coerentes, fazendo total sentido com a nossa análise. Porque se a gente não trata, isso pode distorcer a nossa análise. E aí a gente vai tratar isso aqui também. Então o nosso plano de limpeza é o quê? É remover linhas duplicadas, é corrigir categorias com erros, por exemplo, o cartão de crédito, tá vendo o exemplo que eu dei agora? Tratar datas do futuro, se tiver datas futuras, porque às vezes foi um erro de digitação, não existe uma data futura, né? São situações ali atuais. Tratar valores impossíveis, por exemplo, valor de renda negativo, se tiver. Nós vamos imputar e tratar os valores nulos, tá bom? Nós vamos analisar outliers, vou mostrar para você duas formas, por IQR e por insolização. Nós vamos criar também variáveis derivadas, que são as chamadas engenharia de atributos. É o quê? É criar variáveis novas a partir de uma determinada variável existente. Tudo isso aqui é tratamento de dados, tudo isso aqui melhora nosso trabalho de análise. Se for para um modelo preditivo, é melhor ainda também, porque tudo isso aqui ajuda. Quanto mais detalhe, mais dados,
melhor. Então vamos começar esse tratamento de dados aqui. O primeiro tratamento então que a gente vai fazer, a gente vai remover aqui as duplicadas. Como que a gente verifica aqui as duplicadas e também já trata isso e remove isso? Existe um comando no Python que ele é muito útil e facinho de usar. Se a gente colocar aqui, df, tá vendo, ponto drop duplicates, eu vou fazer o quê? Vou excluir as duplicadas. Mas o Python ele só exclui se todas as variáveis, toda a informação for igual com a linha de cima. Então ele vai excluir, ou com a linha de baixo, ele vai pegar o que é duplicado. Vamos supor que a gente tenha 2 linhas iguais, com todas as informações iguais, 3 linhas, 4 linhas com todas as informações iguais, ele vai retirar a duplicada e vai deixar somente uma linha para não ficar duplicada. E aqui, simplesmente, eu estou colocando o seguinte, o antes e o depois, só para a gente ver a quantidade que a gente vai estar removendo, se tinha ou não. O antes, eu coloco aqui, antes vai ser igual, df.shape. Lembra do shape que ele traz as observações e as variáveis? O índice 0 aqui, como eu estou colocando colchetes e estou chamando o índice 0, no índice 0 tem o quê? Tem as observações. Olha aqui, se a gente vier aqui em cima, índice 0, índice 1, tá vendo? Índice 0 é o quê? As observações. Então, eu faço esse antes e depois dessa forma, porque imagina, antes eu tenho 10.200 no total. Aí eu vou dropar. Depois eu vou pegar de novo e vamos supor que eu tenha 10.000. Essa diferença que eu estou fazendo aqui, antes menos depois, é a minha diferença que eu apaguei de coluna de linhas duplicadas. Se a gente executar, olha só, duplicadas removidas, 200, tá vendo? Viu só? Bem bacana. Se a gente deixa a linha duplicada, o que vai acontecer? Vai distorcer também a nossa análise e os nossos números. Então, bora lá, vamos prosseguir para a gente corrigir agora as categorias aqui com erro de digitação, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente só tem esse aqui de categoria duplicada, tá vendo? Como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui, o df finalidade, que eu tô dizendo pro Pandas o que? Olha, Pandas, esse campo df finalidade, ele vai ser sobrescrito, ou seja, ele vai ser atualizado pelo que tá aqui, tá vendo? O sinal de igual, ele significa atribuição. Se eu quiser fazer um igual de comparação, esse é igual a esse, no Python são 2 iguais, tá? Quando tá um sinal de igual, é que eu quero atribuir, ou seja, eu quero pegar o que eu fizer aqui, e jogar aqui, atualizar essa variável aqui. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou tratar? Eu vou pegar aqui, df finalidade, ponto replace, replace é para substituir, aí eu coloco entre parênteses, e aqui dentro, eu estou passando entre chaves que eu estou criando um tipo de um dicionário. Vou deixar também um link na descrição para você aprender sobre listas e dicionários. Muito importante também para qualquer trabalho de análise de dados, machine learning. Então aqui, eu estou dizendo o seguinte, onde eu tiver a palavra escrita cartão de crédito, assim, sem acento, com letra minúscula, eu quero dessa forma, que fique dessa forma, tá vendo? E o que já tiver escrito dessa forma, como nesse caso aqui, ele não vai fazer nada. Vamos ver se a gente executar aqui, olha só. Executei, agora eu vou fazer um group by de novo, ele ainda tá. Por quê? Porque eu não tratei esse com letra minúsculo, tá vendo? Aqui, eu tratei ele sem acento, mas eu não tratei ele com acento. Então, nós temos que fazer mais uma linha dessa. Aí a gente vai pegar o quê? Vai pegar esse cara aqui, esse cara aqui. Ou seja, aonde tiver esse cara aqui, ele vai converter para esse. Então, eu vou rodar de novo, Se eu executar agora sim, ficou certinho. E pode observar que aqui quando eu agrupo, ele não perdeu quantidade, tá vendo? Porque olha quantos que eu tinha aqui, Eu tinha 1480 com 50, daria 1530. Só que eu fiz um drop duplicates antes, então eu tinha também informações duplicadas. E aí quando eu agrupei de novo, eu tenho 1500. Agora, vamos tratar dados aqui se estiverem no futuro. Como que a gente faz isso? Trabalhando também ali com as datas. E no Python é super simples a gente trabalhar com datas. Como que a gente vai fazer? Qual estratégia que a gente vai usar? A gente pode trabalhar com várias estratégias, tá? A gente precisa definir uma, testar, ver se é correta, se não é.
No dia a dia, a gente vai tratando, vai testando, vai pegando a prática, o feeling disso e já sabe o que fica melhor ou não. Nesse caso aqui, a gente vai usar a seguinte estratégia. Se a data estiver além de hoje, ou seja, depois de hoje, a gente vai marcar que ela é o dia de hoje. Então, por exemplo, se a data estiver daqui 10 dias, eu vou colocar ela no dia de hoje. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada hoje, aí eu vou pegar o meu PD, que é o meu pandas, .timestamp.today.normalize, para quê? Eu vou ter a data de hoje, tá bom? Se a gente rodar esse comando separado aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó, copiar, abrir ele aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um timestamp, tá vendo? Que é a data de hoje. Só que ele traz pra gente ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. A única coisa que eu tô pegando isso aqui e tô atribuindo em uma variável chamada hoje. Aí aqui, ó, uma máscara para o futuro. Eu vou pegar o que, ó? Eu vou atribuir o meu DF, certo? O meu campo lá do DataFrame chamado data solicitação, que for maior que a data de hoje. Aí eu vou jogar aqui no máscara futuro. Aí aqui, ó, o print, eu só quero exibir essa mensagem. Então eu vou exibir, ó, registros com data no futuro, vírgula, mask futuro.sun, que aí eu tô contando esse cara aqui que eu tenho com datas no futuro. E aqui é onde eu faço o quê? Onde eu faço o tratamento. Então eu vou fazer o tratamento da seguinte forma. Eu pego o meu df.lock, tá? Lock é um localizador, que a gente vai fazer uma localização do quê? Eu vou pegar aqui, ó, o meu campo mask futuro e data solicitação e vou colocar aqui que vai ser igual hoje. Isso aqui que a gente está fazendo é um slice, tá? A gente está tratando com o slice. Eu vou também deixar vídeos aqui de slice na descrição. Você está vendo que aqui tem muita coisa já para você aprender tudo que você precisa de análise de dados, ciência de dados, tratamento de dados. Tem muita coisa legal. Vou deixar uma série de vídeos para você aqui se você tiver interesse de ver mais e aprender mais coisas, tá? Então aqui, ó, a gente trataria a questão da data no futuro. O próximo item seria corrigir os valores negativos, ou seja, eu vou pegar valores negativos e vou transformar em valor nulo para depois fazer um tratamento desse valor nulo. Parece complicado, né? Mas não é. Aqui eu vou fazer um loop for. Então eu vou fazer, ó, for call, aqui uma variável in. Eu vou ler, ó, os valores que eu tenho de renda mensal e dívida existente. Aí, então eu tô lendo, eu vou lá ler tudo que eu tenho ali na minha renda mensal. O loop for, o for ele faz um laço de repetição. Aí, ó, valores negativos. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, o df call. O que que é esse call? O call é o valor na coluna que ele tá lendo, na variável que ele tá lendo. Então, no primeiro looping, eu vou estar lendo essa renda mensal. Então, esse call vai estar o quê? Renda mensal. No segundo, dívida existente. E aí eu verifico, se for menor que 0, eu vou aqui, ó, contar e vou jogar nessa variável. E aqui eu vou, de novo, exibir a quantidade de valores negativos. E aqui, da mesma forma, ó, com o slice, tá vendo? Eu vou atualizar a informação. Aqui a gente não atualizou com a variável hoje, que era a data de hoje. Aqui é uma outra estratégia para valores que estão negativos. Eu vou colocar aqui, ó, um valor nulo. NP, que é do numpy.num. Num significa not a number, ou seja, valor nulo. Vou deixar ele como nulo para eu poder tratar futuramente. Aí eu vou mudar esse valor nulo pela média, por exemplo, pela mediana, pela moda, tá? Então, ó, eu vou executar. Prontinho, já fizemos o tratamento de mais uma etapa. A gente está quase chegando no final, onde a gente vai lá e vai fazer a análise ali do quê? Do nosso objetivo. Lembra qual que era nosso objetivo? Nosso objetivo era, ó, analisar a inadimplência por região, finalidade, situação de moradia e prazo. Ou seja, gerar gráficos e ver a inadimplência nesses casos aqui. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vai fazer um boxplot e um histograma. O boxplot e o histograma são gráficos que eles nos mostram medidas estatísticas. O histograma, ele vai mostrar para a gente a distribuição de frequência. E o boxplot, ele mostra para a gente o valor mínimo, valor máximo, mostra outliers, mostra a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, segundo quartil, que é igual a mediana. Também tem vídeos de estatística aqui, vou deixar um monte de coisa para você, tá bom? Mas aqui eu tô
indo bem devagarzinho, repito, bem devagarzinho para te ajudar caso seja aí o seu início da análise de dados, beleza? Aqui eu não vou entrar no detalhe desse comando, como que gera, porque tem vídeos específicos para isso, tá? Vai estar na descrição também. E eu vou só gerar e te mostrar ali o boxplot, as informações que a gente tem ali em cada variável. Olha só, eu vou só gerar aqui, ó. Ele vai estar gerando, tá? Ó. Ele está gerando ainda. Quando tá assim, ó, o asterisco é que ainda está processando. E aí quando fica o número aqui na célula é que ele terminou de processar. Ó, agora ele terminou. Só que pode ver, ó, que a gente tem, ó, a gente pode utilizar dessa forma assim, com a barra de rolagem. Ou se você preferir sem a barra de rolagem, achar que fica ruim, você vem com o botão direito do mouse, coloca aqui, ó, Disable Scrolling for Outputs, ó. Aí você desativou, ele não coloca mais a barra de rolagem, você vai vendo tudo dessa forma. Então o que a gente fez aqui, ó? Gerou o histograma e o boxplot. Eu vou te explicar um pouquinho de como analisa o boxplot e o histograma, só de uma variável, depois você pode analisar também, fazer esse exercício para fixar bem analisando as outras variáveis. Então vamos lá, aqui eu tenho o histograma da idade, tá? O histograma ele vai mostrar a distribuição de frequência, ou seja, o que é isso? Imagina o seguinte, aqui eu tenho cada idade, tá vendo? Cada risquinho desse aqui, ó, chama bin, tá? São os bins. A gente pode também colocar determinadas quantidades de bins, mas para esse começo aqui, isso aqui já está excelente. E aqui, ó, eu tenho, imagina o seguinte, a idade, tá vendo? Com 20 anos, tá? Com 20 anos, eu tenho cerca de 100 observações ali de pessoas que têm 20 anos de idade, porque a idade está no eixo X, tá vendo? Que é o eixo horizontal. Com cerca aqui de, sei lá, 38 anos, 37, 38 anos, ó, que é esse maior, eu tenho cerca ali de 800 observações, ou seja, 800 pessoas que têm ali 40 anos, cerca de 37 anos de idade. E assim que vê a frequência. Então é o que? É a quantidade que você tem distribuído ali de registros, de informações, uma determinada variável. Entendeu? Então, ó, com 20 anos, com 30, com 40, com 50, com 50, eu tenho cerca aqui, ó, de menos que 100 pessoas. Entendeu? Essa é a distribuição de frequência. Agora, o boxplot, tá vendo? Ele pode ser gerado assim, ó, na horizontal, tá? Ou na vertical. Aí fica a critério. A análise é da mesma forma, ok? É só a posição da gente ver isso aqui. Eu vou mudar, ó, se você mudar aqui, ó, e colocar aqui como Y, depois no outro vídeo, quando você ver, você vai entender certinho o que faz cada linha dessa, tá? Só para a gente demonstrar aqui, ó. Pode ver que a gente tem ele agora dessa forma aqui, tá bom? Eu particularmente prefiro assim. Tem gente que prefere na horizontal. Aí é só mudar o eixo. Ó, de novo aqui, ó, vamos dar um disable. E aqui, ó, como que a gente analisa o boxplot? Primeiro, boxplot é um plot é um gráfico de o quê? De box, de uma caixa, né? Por quê? Porque ele parece uma caixinha, certo? Então aqui a gente está avaliando a idade também. Só que aí pensa o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, o menor valor, onde tem esse risquinho aqui inferior, é a minha idade mínima que eu tenho no meu conjunto de dados. Então eu sei que eu tenho um pouquinho abaixo de 20, sei lá, vamos considerar 18, tá? Tenho 18 aqui, ó, 18 anos de idade é o meu mínimo. Aqui esse risquinho aqui, ó, tá vendo? É o que? É minha idade máxima. E a idade que deveria ser a máxima. As bolinhas para cima, assim como pode ter bolinhas para baixo, são outliers. Outliers são valores discrepantes, que estão muito fora do padrão, do normal. A maioria, a gente tá aqui, ó, até de 20, né, de 18 a 60. Valores que são pouquíssimos, que são discrepantes acima disso, ele vai considerar que é um outlier, ou seja, valores discrepantes. Isso a gente precisa tratar também, caso seja mesmo um outlier, tá? Aqui, ó, esse começo da caixa, que essa primeira linha, é o primeiro quartil. Essa linha do meio aqui, ó, é o segundo quartil. Só que o segundo quartil, ele é a mesma coisa, o mesmo número que a mediana, tá bom? Segundo quartil e mediana são as mesmas coisas, é o mesmo número. E aqui, ó, é o terceiro quartil, mínimo
Primeiro quartil, segundo quartil ou mediana, é a mesma coisa. Terceiro quartil, valor máximo, outliers, beleza? Se a gente rodar aqui, ó, tá vendo? A gente rodou aqui e analisou cada um. Se a gente pegar aqui, ó, eu vou fazer nessa parte de cima para ficar mais fácil para a gente já olhar aqui. Se eu colocar aqui, ó, visualizando medidas estatísticas rápidas. Vou colocar aqui um df.describe. Se eu executar, eu tenho um describe, ele vai me dar uma descrição de algumas variáveis, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos olhar para a idade só para ver se faz sentido aqui o que a gente viu no boxplot. Qual que era a idade mínima aqui? Mais ou menos 18, 17? Se a gente olhar no describe aqui, ó, a idade mínima, ó, quanto que é? 18. O valor máximo lá, ó, 69, certo? Só que aqui ele tá marcando pra gente, ó, 61, porque são pouquíssimos casos que tem ali, ó, entre 62 e 69. Por isso que ele colocou como uma discrepância, um outlier. Aí, ó, primeiro quartil, certo? Que seria isso aqui, ó, tá 29, 28 ou 29, né? Se a gente olhar aqui, ó, primeiro quartil, né, que é os 25%, 29. Qual que é? 50%. 50% é segundo quartil ou mediana. Quartis. Quartis também é um total dividido em 4 partes. Primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto, certo? Por isso que fala quartis. É um total ali, 100% dividido em 4. O 50%, mediana, que é o valor do meio. Então, ó, a mediana, 36. Se a gente olhar aqui, ó, lá, 36, tá vendo, ó, o risquinho aqui? Terceiro quartil, ó, 41 ou 42, né? Se a gente olhar aqui, ó, 42. Tá vendo só? Aqui ele não vai escrever primeiro quartil, segundo, terceiro. Ele vai colocar 25% é primeiro quartil. 50% segundo quartil e mediana. 75% terceiro quartil. E aqui o máximo seria o quarto quartil, mas não existe, porque já é o máximo, tá? Então a gente sempre fala primeiro, segundo, terceiro quartil. Valor máximo, ó, 69. STD é Standard Deviation, que é desvio padrão. Aí é uma outra coisa, uma outra medida estatística também, mas dos vídeos que eu já te indiquei, você vai ver tudo e vai aprender direitinho isso daí. Aí a gente fez aqui a análise nos nossos boxplot, tudo, beleza. Pode ver que aqui tem o quê? Não tem os outliers, ó. A gente tem ó, aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui de novo. A gente tem outlier, a gente tem outlier, outlier, tá vendo? Outlier, outlier, ó, outlier, tá vendo? Outlier, 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 outlier. A gente precisa tratar para ter um resultado ali mais coerente. Então, o que a gente vai fazer para tratar o outlier? Antes de tratar o outlier, a gente precisa tratar uma coisinha. Lembra que aqui, ó, a gente fez aqui e a gente deixou valor nulos aqui nas variáveis que tinham valores negativos? Tá lembrado? A gente tem, ó, tá vendo? A gente vai ter aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, de informações, essa e essa, ó, 20 registros e 18 com valor nulo. A gente precisa tratar isso, porque senão vai dar problema no tratamento do outlier. Então vamos tratar isso primeiro, depois a gente trata o outlier. Como que a gente trata isso? Eu poderia simplesmente falar para você, olha, faz um drop, ou seja, apaga o que tiver nulo, é pouquinho. Mas eu não gosto de perder dados. Dados é ouro, é matéria-prima de qualquer analista, cientista de dados, são os dados. Para que a gente vai perder se tem como tratar? Que é melhor ainda, certo? Então aqui, eu coloquei aqui uma forma bem bacana que eu utilizo. Inclusive, eu mostro também outras formas da gente tratar valores, enfim, um monte de coisa. Num curso que eu tenho também, que é o método TCD, que é Transformação Cientista de Dados. Não vou entrar muito em detalhes, mas se você tiver interesse, vale a pena. O link vai estar na descrição, fixado também no primeiro comentário. É um curso ali completo, do zero ao avançado. Tem mais de 320 aulas, negócio bem bacana. O pessoal que já faz parte ali da comunidade do curso também está adorando o treinamento. É algo bem bacana ali que eu fiz tudo muito bem em detalhes. Depois, se você quiser dar uma olhada, o link vai estar na descrição. Como que a gente vai tratar aqui esses valores, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos usar aqui, ó, a mediana, tá? Porque é o valor do meio.
ela é melhor quando a gente vai tratar e vai mexer com outlier. A gente trata com a mediana. Categórica, a gente vai colocar o valor frequente, que é a moda, tá? Então, assim, a moda, o que é a moda? É o valor que mais se repete dentro de um conjunto de dados. Esse tratamento aqui, ó, de dados também, tem um vídeo também específico. Não vou entrar nos detalhes para explicar comando por comando, porque vai demorar mais, tá? Que o objetivo é só eu te explicar aqui, ó, como que a gente está fazendo a análise. Para não ser repetitivo, o link também está na descrição, tá bom? Você já deve estar cansado de ouvir igual um pateta aqui falando que o link está na descrição, mas é que eu quero trazer muita coisa bacana para você, tá? Que eu só vou tratar. Tratei tudo e no final que eu contei, ele deu 0. Então, beleza, eu não tenho mais valor nulo. Agora, esse aqui eu vou explicar para você, que é o tratamento de outliers via regra do IQR. É o intervalo interquartil, tá bom? O que é o intervalo interquartil? Terceiro quartil menos primeiro quartil. Esse valor ali é o intervalo interquartil, que é o nosso IQR. E aí, ó, para cada coluna numérica contínua, ou seja, de números, fazemos uma insorização simples. Valores abaixo do limite inferior viram o próprio limite inferior. E acima do superior viram o superior. Vamos entender primeiro o que é isso, porque os nomes são complicados, né? Insorização é o seguinte, é você ver o menor número que não é outlier e o que tiver abaixo disso, você fala, opa, vamos supor assim, ó, igual aqui, ó, tá? Esse caso aqui, ó, o score de crédito. Vamos supor que seja 450 o mínimo. Daqui para baixo, ele está considerando que é outlier. Então, o insorização, eu pego isso aqui e deixo como 450, que é o mínimo. E com o máximo, a mesma coisa, tá? Isso é o insorização. Esse nome esquisito é simplesmente isso, né? Mas o pessoal gosta de complicar. Aqui, ó, eu só estou criando uma função, tá? Que eu vou criar uma função com a fórmula aqui para a gente tratar e fazer aqui o cálculo do IQR. E aí, o que a gente faz aqui? Ó? Então, eu vou pegar aqui, ó, o Q1, que é meu primeiro quartil, vou colocar igual series.quantile 0,25. Aí eu vou ter o primeiro quartil. O terceiro quartil é a mesma coisa, 0,75. O IQR é 1 menos o Q3 menos o Q1, que é o terceiro quartil menos o primeiro. Aí eu chego num valor de IQR. Aí eu tenho que ver o que está abaixo disso. Como que o boxplot considera o que está abaixo e acima para ele determinar o que é o outlier? Ele pega o primeiro quartil, tá? Faz menos o K. O K nesse caso é 1,5, que aqui é uma função que a gente está usando. Multiplica pelo IQR. E o valor máximo é a mesma coisa. O Q3 mais o K, ou seja, Q3 mais 1,5 vezes o IQR, que é o intervalo interquartil. E aqui para a gente ele vai retornar o valor mínimo e máximo. Esses valores que ele me retorna aqui, ó, ou seja, eu tenho nessa função. Isso aqui é uma função, tá? Aí eu vou pegar essas colunas. Eu sei que tem o outlier, perfeito? Peguei essas colunas que eu tenho o outlier, eu simplesmente vou fazer o quê? Ó? Vou pegar essa coluna aqui, ó, vou pegar todas elas, vou colocar igual, são elas, tá? Essas 4 colunas de uma vez, ponto apply. O apply é um método também do Pandas, que ele permite aplicar uma função em determinadas colunas, ou seja, essa função aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar ela no apply. Essa função aqui, ó, isso aqui, ó, que eu fiz, é simplesmente uma função para eu chamar aqui e fazer tudo de uma vez. Isso você está unindo a força da análise de dados, do tratamento de dados, com lógica de programação, com programação em Python, conhecimento da linguagem. Tudo isso pode parecer um pouquinho complicado, principalmente se você está no começo, mas praticando, você vai ver que se torna algo simples. E isso, essa parte de automatizar algumas coisas, te torna um profissional muito mais diferenciado no mercado de trabalho, tá bom? Por isso que eu estou te trazendo aqui várias formas de fazer as coisas. E aqui, ó, eu vou verificar de novo se tem aqui outlier, ou seja, eu vou gerar o boxplot de novo aqui, tá? Então vamos lá, vou aplicar aqui, ó. Tratei, eu estou gerando aqui meus outliers, ó. Pode ver, ó, os outliers já trataram, tá vendo as bolinhas? Sumiram todas das colunas que eu quis retirar.
Tá vendo só? Aí você pode me perguntar assim, uma coisa muito importante na análise de dados. Ah, mas eu vi que na variável idade tinha outlier no boxplot. Sim, aqui entra o nosso trabalho de analista de dados, de cientista de dados. O boxplot está mostrando para mim que tem um outlier, mas aí eu fui checar essa informação, apesar dele mostrar aqui, eu tenho na base, vamos supor assim, eu tenho ali pessoas na minha base que têm 70 anos, são poucas, mas eu tenho, é verídico, certo? Seria um outlier se, por exemplo, tivesse aqui uma pessoa com 300 anos, tem uma pessoa com 300 anos? Não existe, né? Aí a gente iria retirar. Nesse caso aqui, ele mostra que é um boxplot, porque ele faz aquele cálculo do IQR, mas é coerente essa informação. Então a gente não vai tratar essa variável idade, vamos manter dessa forma, para não distorcer os dados, tá bom? Tudo isso e mais detalhes, mais análise de dados, projetos, tem tudo no método TCD, tá bom? Depois dá uma olhada no link da descrição, no treinamento completo. Meu, só de projetos, você tem 10 projetos completos, do zero ao avançado. Análise de dados, trata dados, modelo de machine learning, modelo preditivo, deploy em produção, gráficos, extrai do SQL, joga para o Python, trata no Python, devolve para o SQL, monta dashboard. Vixe, tem um montão de coisa. Depois dá uma olhada lá que você vai gostar. Olha só, bora continuar aqui. Tá quase finalizando, vamos chegar no ponto da nossa análise, tá? Engenharia de atributo. Eu vou executar o comando, mas a engenharia do atributo aqui nada mais é do que a gente vai criar uma variável ano, uma variável mês, uma variável dívida renda, tá vendo? E uma variável empréstimo de renda aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente está criando essas variáveis que não existem no nosso data frame. Primeiro, o ano. A gente vai pegar a nossa data de solicitação, que é um campo que já existe, .dt.ir, ou seja, eu vou extrair o ano, vou criar uma coluna só com o ano. O mês, a mesma coisa, vou extrair um mês, vou criar uma coluna só com o mês. A dívida renda, tá vendo? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um cálculo aqui, que vai ser simplesmente a minha dívida existente, dividido pela minha renda mensal, mais 1.6e, que eu estou fazendo aqui um cálculo de notação científica, ponto clip 0,20. Aqui o empréstimo a mesma coisa, e quando eu executar, olha só, então eu tenho a dívida de renda, tá vendo? Empréstimo de renda, ou seja, ano, mês. Aqui, ó, eu estou visualizando só essas colunas que eu criei, tá? Só essas colunas que eu criei. Ah, o que é importante nesse nosso trabalho? Nada. Aqui a gente não vai usar isso para nada, mas eu quis trazer para você ver como que faz uma engenharia de atributos. É o que é muito importante, porque se a gente fosse analisar outras coisas, criar um modelo preditivo, um modelo de machine learning, isso aqui seria importante. Nesse nosso objetivo não é, mas eu quis trazer para te mostrar, tá bom? Tá acabando, isso tudo merece seu like, hein? Fala a verdade, senão é um vídeo top. Não é conteúdo de curso que você não encontra por aí. É, por isso que eu digo, ó, já deixa um like e já me segue, hein? Vamos lá, mapa de correlação, tá? Também não vou entrar nos detalhes, porque você vai ter links de vídeos específicos aqui para ver, para não demorar muito mais aqui. E aí, agora é onde a gente analisa aqui o que a gente precisa. Ou seja, para a gente ter esse comandinho gerado aqui, para a gente ver 4 gráficos que a gente quer analisar, a gente teve que tratar e teve que analisar e tratar tudo isso aqui, hein? Para a gente gerar 4 gráficos para ter 4 informação, 4 dados. Mas a grande parte de um trabalho de um cientista de dados, de um analista de dados, às vezes para chegar num determinado objetivo, o objetivo é 5% do trabalho. O resto é análise, é tratamento de dados, é preparação dos dados, coleta de dados, todo esse trabalho para a gente ter um número coerente lá quando a gente for entregar. E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar aqui 4 gráficos, tá? Aqui, ó, eu estou criando aqui uma lista, tá? Que vai chamar o que? Categorias para a gente checar, para a gente avaliar. Nessas categorias é o que? Finalidade, região, situação de moradia e prazo meses. O que é isso aqui? Não é o meu objetivo lá do início que eu quero analisar? Eu quero analisar, ó, o meu objetivo, ó, região, finalidade, situação de moradia e prazo. Eu quero avaliar a inadimplência por esses casos aqui. E como que eu sei da inadimplência? Eu tenho variável aqui inadimplência no meu conjunto de dados?
Olha só, se a gente ver aqui, ó, tá vendo esse inadimplente 0 e 1? Na maioria dos conjuntos de dados que você estiver utilizando, estiver trabalhando, você vai ter uma variável alvo ali. No caso, isso aqui é uma variável alvo se a gente fosse fazer previsões de quem pode ser inadimplente ou não. Por exemplo, variável inadimplente é a minha variável alvo. O que está 0 significa que não é inadimplente, o que está 1 é que é inadimplente. Então 0 não inadimplente, 1 inadimplente. E aí como que a gente faz isso para comparar com as nossas outras variáveis? É muito simples, ó. Então aqui a gente criou uma lista com essas 4 variáveis. Aqui a gente quer comparar com a inadimplência. Aqui eu vou fazer um loop for. Onde eu faço um loop for? Igual naquele outro caso que a gente falou anteriormente. Eu vou fazer um for c in chat to chat, certo? Categóricas para checar. Aí o que tem aqui, ó? Variável finalidade, variável região, situação de moradia e prazo. Cada volta ali eu vou estar fazendo de uma variável. Aí, nesse primeiro passo aqui, ó, eu calculo a taxa de inadimplência por categoria. Eu vou colocar aqui a taxa, certo? Aí eu faço, ó, um df.groupby, lembra do groupby? Só que aqui, em vez de eu passar o nome da coluna, ó, eu estou passando o quê? O C. O C no início, ele vale o quê? Ele equivale à coluna finalidade. Então, eu vou fazer a finalidade. Aí eu abro um parênteses na frente, que eu quero comparar com a inadimplente. Aí eu faço ponto min, que é a média, e ordeno aqui em ordem decrescente. Aí eu coloco aqui, ó, taxa.name vai ser igual a taxa, que é o que eu estou garantindo, ó, o nome da coluna, que o nome da coluna seja taxa. Aqui eu vou simplesmente exibir a informação. Aqui no display, ó, eu faço o que? A minha taxa, certo? Que é o meu valor que eu tenho aqui agrupado. Ponto to frame, transformei em um data frame. O formato do estilo aqui é só para padronizar, que eu quero que o nome, né? A nome taxa, ele vai ter aqui 2 casas decimais. E aqui agora, taxa plot, vai ser taxa.resetIndex para resetar o índice. E aqui eu vou exibir de forma bem simples um gráfico de barras igual fizemos anteriormente. Só que tudo isso aqui, ó, eu estou fazendo para cada coluna dessa no momento que o loop for estiver sendo executado. E aí quando eu executo isso daqui, aí a mágica já acontece tudo de uma vez. Ó, ele executou, eu venho aqui, Disable Scrolling for Outputs. Ó, então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, taxa de inadimplência por finalidade. Aí eu tenho aqui, ó, viagem, consolidação de dívidas, educação, tá vendo? Por finalidade, eu tenho a minha taxa de inadimplência, a taxa, ó, 10%, tá vendo? Ó, praticamente, aqui tá 0,10, equivale a 10%, tá? Viagem, consolidação de dívidas, a mesma coisa que tá aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais que 10, né? 11, 10,92, 9,32 e aqui, ó, eu tenho o gráfico. Aí eu posso entregar esse meu trabalho de análise de dados, que era o nosso objetivo aqui para demonstração. A taxa de inadimplência pela região, tá vendo? O Sudeste é o mais inadimplente, com 10,02. Aqui, ó, taxa de inadimplência por situação de moradia, tá vendo? Da mesma forma. Aqui, ó, taxa de inadimplência por meses, ou seja, aí a gente vê aqui, ó, os prazos. Quais são os prazos? Ó, 24 meses, por exemplo, financiamento de 24 meses, eu tenho uma taxa de inadimplência aqui de 0,9%, 9%, ó, é isso mesmo, ó. Tá vendo? É isso mesmo, tá vendo só? Aqui, ó, qual que é o maior aqui? Tá tudo na mesma média, né? Mas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o Sudeste, a região Sudeste é a região com mais inadimplência, tá vendo? Eixo X aqui, ó, a região, eixo X horizontal, eixo Y vertical, a minha taxa de inadimplência. Lembrando, essa taxa é a média da inadimplência. Lembra que a gente fez o cálculo aqui, ó, da média, ó, da inadimplência? Tá vendo a média da inadimplência? Tá vendo só? É assim que a gente faz um trabalho para entregar, no caso, um objetivo desse aqui de análise de dados. A gente poderia salvar isso, montar um dashboard, conectar um Power BI aqui, exibir os dashboards, colocar filtros, colocar modelos preditivos dentro do dashboard, para o cara
receber informações novas, processar de forma automática, já dar o resultado, tudo isso aqui eu ensino lá no método TCD. Várias formas de colocar um trabalho em produção e de entregar de vários jeitos. Power BI, Dashboard, Streamlit, tem projeto que a gente baixa ações online em tempo real, cria modelos preditivos para os dias futuros, faz uma análise ali do mercado financeiro, de inadimplência, atualiza no Power BI, atualiza em um sistema web que a gente cria também. Muita coisa bacana. Depois dá uma olhada, o link vai estar aqui na descrição, treinamento bem completo. Só dá uma olhada e depois você me diz se é algo que vai ajudar você a se transformar num analista e num cientista de dados completo ou não, beleza? E para finalizar, olha só, a gente pode salvar todo esse data frame que a gente tratou, a gente pode salvar num CSV ou num Excel. A gente cria aqui um output clean com o nome que a gente quer, ó, crédito pessoal tratado, df.toCSV, que a gente quer salvar em CSV, a gente coloca aqui, ó, o nome, output clean, o arquivo, index igual a false, para quê? Para não salvar aqui, ó, se a gente der um df.head, certo? Aqui não tem o índice. Se a gente coloca aqui o index igual a false, ele não vai salvar uma coluna com índice, aí ele não salva. Você poderia também colocar aqui to Excel, salvar em Excel. E aqui, ó, print arquivo salvo, output clean. Tá vendo? Ele já salvou o arquivo, ele vai salvar no diretório, na pastinha do seu computador, que tiver aqui o Jupyter Notebook. E aí, gostou? Deixa seu comentário aqui dizendo se você gostou, se não gostou, quer ver mais vídeos assim. Tem muito mais vídeos assim no canal também, para te ensinar muita coisa, tá? Falei aqui do meu treinamento completo, mas tem muita coisa no canal que você consegue aprender. É que o treinamento tem muito mais coisa, mas no canal aqui já tem bastante também. Vários links aqui na descrição de vídeos legais para te ajudar. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só deixar aqui para mim nos comentários. Eu te retorno o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.